Então, gente, o tema central de hoje para nossa confraria é detone. Então, vamos lá. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Vou ler outra tradução para vocês, que diz assim em outra tradução: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas e os argumentos enganosos, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conselho de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Hoje o tema é detone. Oi, Ângela, pastora Ângela aí conosco, que Deus abençoe vocês. Prepara aí que numa das datas aí do Viva Jesus vai estar o pastor Daniel aí com o Goyle, com a turma dos jovens aí, em um dos dias, ou na terça ou na quinta, vai estar aí junto com o pessoal. Um beijão para esse povo lindo de Bento Gonçalves. Gente, nosso tema central hoje é detone. Você já parou para pensar da onde é que aparecem os teus pensamentos na tua cabeça? Você já parou para pensar, meu Deus, por que eu tô pensando isso? E por que esses pensamentos afloram assim na nossa mente? Sabe que na psicologia tem uma teoria, e a qual eu escolhi estudar, é a TCC, a Teoria Cognitiva Comportamental, que Aaron Beck criou, que essa teoria confirmada cientificamente é que nós pensamos, sentimos, agimos. Nosso pensamento produz o nosso comportamento. E a senso comum, o que a gente pensa? A senso comum a gente pensa o seguinte: eu sinto e depois eu penso. Eu sinto, ajo e depois eu penso. E isso é errado. Nós sempre, todo ser humano, ele sempre vai pensar primeiro e agir. A constituição, o andamento do ser humano ele pensa e ele age. Não, aí você vai dizer: não, pastora, não é verdade não, porque eu sinto e depois eu vou pensar aquilo que eu fiz. Eu sinto, eu tenho um comportamento e depois eu vou pensar naquilo que fez. Não é, isso não é confirmação. Confirmado cientificamente, o contrário, é que a forma que você agiu é porque você pensou primeiro. Então a gente sempre vai pensar primeiro e depois age. Mas como assim, pastora? Nós, todos os seres humanos, vamos sempre pensar e depois agir. Só que nós não nos damos conta dos nossos pensamentos. E isso a gente chama de pensamentos automáticos. Todos nós temos esses pensamentos automáticos. E a gente não dá conta disso. Quando você viu, você está fazendo, você está vivendo, você está vindo tratando com isso. E o nome disso é um sistema de crenças cognitivas que estão lá dentro de nós, nos pensamentos. E é automático, é rápido, você não se dá conta desses pensamentos, você não se dá conta desses conjuntos de pensamentos que estão ali na tua mente, você não sente, eles não te avisam, é automático aquilo ali. E aqui a Bíblia fala que existe coisas na nossa mente, que foram criados argumentos na nossa mente, e que esses argumentos às vezes vão contra um princípio. E às vezes esses argumentos, quando a Bíblia fala nossa guerra não é contra a carne, a nossa milícia não são carnais, elas não são naturais, as nossas guerras, elas não vêm do nosso natural.
E o apóstolo Paulo estava dizendo assim, mas sim, elas são poderosas em Deus para destruir esses pensamentos, para destruir esses sofismas. E o mais importante nesse versículo, que eu acho assim, ó, sensacional no que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quando diz assim, anulando nós. Anulando nós. Não está dizendo assim, ora para anular teus pensamentos. Não, está dizendo, anulando nós, todos os argumentos que brotam, que floreiam na nossa mente, nós precisamos anular. Então, a ciência e a Bíblia, a ciência e a fé, elas andam junto. Por quê? Porque na teoria cognitiva comportamental, ela diz o seguinte, pensa naquilo que tu tá pensando. Pensa por que esses pensamentos estão aí dentro da tua cabeça e da onde que eles vieram e como que eles chegaram aí. Você já pensou nisso? Você já pensou num pensamento que você está pensando? E esses conjuntos de pensamentos, eles escravizam. Alguns são escravizados por esses conjuntos de pensamentos e não se dão conta, porque eles são automáticos, rápidos. Outros usam esses conjuntos de pensamentos, essas vivências, ela é embotada, é como se tivesse uma lente suja no olho, no óculos, e está sempre vendo as coisas embaçadas. E tudo isso, este pensamento, esses pensamentos automáticos, ou esses pensamentos que escravizam, ou estes pensamentos dessa lente embotada, dessa lente suja, vai sempre ter uma interpretação cientificamente comprovada, sempre vai ter uma interpretação. Eu sempre vou interpretar as coisas ao meu respeito, eu vou sempre interpretar as coisas em respeito a outras pessoas, e eu também vou sempre interpretar as coisas e pensar a respeito de todo mundo. Então, essas crenças, estes sofismas, esses conjuntos cognitivos que vai acontecendo na nossa mente, a ciência e a fé, elas concordam e são embasadas que nós precisamos saber dos nossos pensamentos. Apóstolo Paulo diz, anulando nós todos esses pensamentos que vai contra o conhecimento de Deus, anulando todos os nossos pensamentos que vai contra aquilo que Deus disse sobre a nossa vida, anulando os nossos pensamentos e levando cativo todo o entendimento. Pega o meu entendimento, pega a minha mente e prende em Jesus. Pega meu entendimento e prende em Jesus. Que entendimento? Entendimento de mim, daquilo que eu entendo de mim, daquilo que eu entendo sobre o outro, daquilo que eu entendo sobre o mundo, as circunstâncias, as coisas que chegam. E eu tenho que pegar todas essas coisas, desses entendimentos, e levar em obediência a Jesus. Em levar em obediência a Jesus. E a Bíblia está falando aqui, em algumas traduções, fala que são umas muralhas, são fortalezas. No mesmo versículo fala que existe fortalezas, nós temos que quebrar essas fortalezas, nós temos que detonar com essas fortalezas, e hoje em nome de Jesus nós vamos conhecer essas fortalezas e vamos detonar todas elas, porque elas impedem do sucesso, do avanço e do crescimento na nossa vida. Elas colocam limites, elas colocam contingências de darmos um passo a mais, elas colocam um limite de nós avançarmos e não prosperarmos em áreas da nossa vida, ao nosso respeito, ao respeito do outro e ao respeito de toda a circunstância que vivemos. E este conjunto que escraviza, que traz a nossa mente, Aaron Beck, Dr. Aaron Beck, ele explica que estes pensamentos, que estas crenças, ela tem uma origem, né? Primeiro, esses pensamentos automáticos que estão aí, ó, pensando sempre, pensa automático. Se você tem que tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão ao teu respeito,
através de um pensamento automático que você não vai conseguir nomear que aquilo ali é um pensamento automático. Se você vai tomar uma decisão e tiver que olhar ou determinar algo para uma outra pessoa, você automaticamente vai colocar um pensamento dentro disso automaticamente sobre essa pessoa, sobre a circunstância. E estes pensamentos automáticos, eles são oriundos daquilo que a ciência chama de crenças. Essas crenças não são crenças de fé, de crer, certo? São crenças, é um sistema que ao longo da nossa vida é construído, desde quando nós nascemos. Esses sistemas de crença, ao longo da vida da gente, vai sendo formado. A opinião, os conceitos, as verdades, as certezas, as influências que a gente vai aí colocando, né, vai aprendendo desde quando nós nascemos, estes padrões mentais, que nós estamos falando de pensamento, certo? Estes padrões mentais vão sendo formados. Então, aquilo que a minha mãe diz de mim, aquilo que o meu pai diz de mim, aquilo que um dia eu estava lá brincando, jogando uma bola, ou brincando com a minha boneca e veio um amigo e me disse uma coisa e aquilo entrou dentro de mim. Ou, de repente, na escola, um professor lançou uma palavra, lançou algo e aquilo entrou dentro de mim. Então, vai formando estas crenças ao longo do desenvolvimento. Estas crenças, elas são formadas ao longo do desenvolvimento. E estes padrões de crenças mentais que vai se formando, vai criando essa influência e desenvolvimento desde a infância. Por exemplo, o que os meus pais falavam a respeito de mim, vai montando ali os padrões. O que eu sentia quando meus pais falavam A, B ou C, vai montando esses padrões de crença dentro de mim. O que eu achava que eles pensavam de mim vai formando padrões de crenças em mim. E aí a Luciana vai crescendo a respeito daquilo que eu considero, daquilo que eu considero dos outros, daquilo que eu considero de todo o mundo, de todas as coisas em minha volta, sendo formado desde a infância esses padrões de crenças, esses conjuntos de pensamentos. E aí quando isso vai sendo inserido, lá vai um tijolinho, vai botando lá, vai somando, vai fazendo a formação e a constituição psíquica da Luciana. A constituição psíquica de todas que estão aí na confraria. Não escapa ninguém. E essa constituição vai sendo influenciado e são determinantes no processo mental, ou para ser saudável ou para não ser saudável. Certo? Por exemplo, alguma coisa que aconteceu na escola, um trauma, né? Limites. Essas construções do nosso desenvolvimento ou vai gerar otimismo ou vai gerar pessimismo em nossa vida. A maneira que nós fomos ensinados desde a nossa infância e até hoje, como nós somos ensinados, vai gerar os nossos pensamentos. E vai gerar esse pensamento automático, serão oriundos dessas formações que foram colocadas em nós desde a infância. E isso vai criando esses padrões cognitivos, porque aí vamos sendo ensinados a pensar assim. E aí aquela marca, aquilo lá que ficou lá dentro, inseriu lá dentro, esses pensamentos que meu pai, minha mãe, o meu cuidador, a quem cuidou de mim, o lugar que cuidaram de mim, as pessoas que conviveram na minha volta, a família que eu nasci, como eu me criei, o país, o bairro, a cultura, o lugar, os amigos que eu me envolvi, tudo vai influenciar a formação do meu padrão psíquico. Vai influenciar.
o ambiente, um ambiente hostil, um ambiente pacato, um ambiente alegre, um ambiente triste. Tudo isso, gente, vai influenciar na forma que eu vou estar pensando. E isso, gente, não é fácil, não. Não é fácil. Isso não é fácil e não é falado e identificado facilmente. Não é pensando assim, não, para aí. Ninguém pensa assim, não, para aí, agora eu tive um pensamento automático. Não. Aquelas ações, aquelas atitudes, aquelas decisões, aquilo que tu vai estar falando, aquilo, tudo já é parte daquilo, do padrão constitutivo psíquico teu. Já faz parte disso dentro de ti. E isso aí vai gerar sentimentos, que vai gerar comportamentos. E isso você vai dizer, é assim que eu vivo. É assim que eu sou. Eu vou tomando as minhas decisões e às vezes as decisões são embasadas em padrões doentios, não saudáveis, que constituiu lá esse meu padrão psíquico. E aí eu vou tomando decisões, ou eu vou sentindo, eu vou interpretando, eu vou me comportando, e às vezes vai dando errado. E às vezes não vai dando certo. Algumas vezes vai dando certo, e às vezes o resultado é bom, é satisfatório. Mas ninguém se dá conta do que está lá dentro, desses padrões que estão lá dentro. Isso não é falado facilmente. Isso é transmitido, gente, de geração em geração automaticamente. Isso é geracional. Isso é transmitido de geracional. Por exemplo, eu já contei uma história uma vez aqui, que uma neta viu a sua mãe fazendo um peixe. E ela cortava a cabeça do peixe e botava no forno para assar. Aí, essa neta já casada, o marido dela perguntou: ô fulana, por que tu corta a cabeça do peixe para assar? Aí ela disse: minha mãe, eu via minha mãe fazendo assim, cortava a cabeça do peixe para assar. Aí o marido dela chegou e disse assim: ô sogra, por que tu corta a cabeça do peixe para assar? Aí a sogra dele disse assim: olha, eu cresci, eu via minha mãe cortando a cabeça do peixe para assar. E aí ele disse: eu vou perguntar pra avó então. Aí ele foi lá na casa da avó. Ô vó, tô curiosa, vó, tua neta foi fazer um peixe, cortou a cabeça do peixe, e a sogra disse que aprendeu com a senhora por que a senhora cortava a cabeça do peixe. Eu vim aqui saber por que a senhora cortava a cabeça do peixe. Aí a avó disse: meu filho, eu cortava a cabeça do peixe porque o meu forno era pequeno. Então é passado de geração as coisas que vai se observando, as coisas que vão se interpretando. Aquela avó que tinha a sua filha, olhava, a mãe cortou a cabeça do peixe. Quando ela casou, ela foi fazer um peixe, ela também cortou. Ela interpretou o quê? É assim que se faz peixe, cortando a cabeça do peixe. Mas na realidade a mãe dela só não cabia o peixe dentro do forno. Então são construções de ensinamento, nem tanto de ensinamento, são construções de transmissão. São construções de transmissão geracional que vai passando. E estes padrões vão se construindo, reproduzindo outros padrões, que vão reproduzindo outras estruturas, que vão produzindo outras crenças, e que às vezes são boas e às vezes não, e aí acaba adoecendo. Algumas estruturas vão se tornando doentes, algumas estruturas mentais vão sendo adoecidas
E aí que se transforma as fortalezas. E aí é que vem estes padrões duros, essas montanhas sólidas, que, gente, por mais que a gente saiba o que é certo, essas estruturas, esses padrões que a gente aprendeu, que está lá dentro na nossa Constituição, nós não vamos conseguir fazer. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, eu acho formidável. Ele diz, aqui, vocês não vão conseguir lutar com carne, não. Com a carne vocês não vão conseguir, porque a carne de vocês já está estruturada a padrões rígidos na mente, de sofismas, com os argumentos, em que vocês precisam entender estes argumentos e levar cativo, levar ao entendimento, à luz de Cristo, para que vocês sim possam viver e vencer estas lutas. Vencer essas batalhas. Por isso que o apóstolo Paulo também escreve, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, porque existe ali a luta com a carne e o espírito, carne e espírito, carne e espírito, porque os padrões deste mundo, porque os padrões naturais, porque os padrões geracionais, porque os padrões transmitidos de geração em geração, no nossa Constituição, vai levar a gente a agir automaticamente nesses padrões, e por mais que às vezes a gente saiba qual é a verdade, a gente não consegue fazer, porque está lá numa fortaleza. E aí nessas crenças que geram os pensamentos automáticos, elas estão lá. Por exemplo, uma família que reproduziu sobre os filhos muita perfeição, muita rigidez, de dizer assim, olha, ai que bom, tu tem que ser perfeito, tu tem que fazer algo, a tua performance tem que sempre mostrar algum serviço. Talvez essa criança deve nascer dentro dela uma crença em acreditar o quê? Que se eu não tiver uma performance de servir alguém, de fazer algo para alguém, de ser um serviçal para alguém, eu não sou digno de ser amado. Talvez essa crença está lá. E aí pode brotar essa crença. Então, se eu não fizer algo por alguém, se eu não trabalhar, se eu não for lá fazer as chantagens dos meus irmãos que querem que eu faça algo, eu não sou digno de ser amado. Eu tenho que estar sempre produzindo algo para as pessoas verem. E às vezes isso se instaura dentro e gera uma lente de um pensamento automático, e essa pessoa vai viver sempre querendo uma aprovação das pessoas, sempre querendo que as pessoas digam, que bom que tu fez. São pessoas que não conseguem deixar alguém fazer algo por ela. Porque se alguém fizer algo por ela, ela vai dizer assim, meu Deus, estão dizendo aqui que não estão me amando porque viram que eu não fiz. Elas abrem mão do seu direito. Outros padrões que podem acontecer num sistema de crenças, e que a Bíblia fala dessas fortalezas, dessas sofismas, desses argumentos que vão nascendo dentro da cabeça da gente e que vai escravizando. As pessoas vão sendo escravas. Preciso aprovação de alguém, eu preciso renunciar os meus direitos em favor das vontades dos outros, porque senão não vão gostar de mim, porque senão eu não vou ser amada, porque senão eu não vou ser amado. Então, estes padrões vão se constituindo e vão gerando pensamentos automáticos. As pessoas vão estar sempre lá querendo fazer algo para alguém, sempre querendo sentir assim, muito obrigado, você fez algo, tu fez algo, então tu merece ser amado. Outras coisas, por exemplo, se digamos numa casa houve uma discussão, o pai ou um irmão brigou com outro irmão, ou uma briga que aconteceu e esta briga entrou de uma maneira errada dentro da pessoa, pode gerar um padrão de uma crença e de um pensamento automático no seguinte: bom, tu nunca vai poder ser amigo de ninguém,
Tu nunca vai poder, alguém nunca vai poder te amar, porque se tu não concordar, e se tu brigar, e se tu dizer que tu quer fazer da tua vontade, as pessoas não vão gostar de ti. As pessoas não vão te aceitar. As pessoas não vão te dar oportunidade. E aí sabe o que acontece, gente? Às vezes essas pessoas são alvos de abuso. São alvos de abuso. Às vezes essas pessoas entram em relacionamentos de namoro, relacionamentos de casamento doentis, porque são abusados. Abre mão do seu direito, abre mão da sua vontade. Porque um dia lá, talvez na infância, talvez na escola, talvez em casa, ela quis uma coisa, ela brigou pro seu direito, não me dá essa bala, e teve uma briga, e a forma que esta briga aconteceu, entrou dentro dela, criou um pensamento automático, de dizer, eu não posso defender os meus direitos. E essas pessoas são alvo muito, muito sério de abuso. Outra coisa que gera isso, um vitimismo. Um vitimismo, eu sempre perco, eu devo perder, ninguém vai gostar de mim, eu sempre sou um coitado. Outras coisas que às vezes acontecem num desenvolvimento lá na infância, de pais tiranos, pais autoritários, e que filhos e filhas nunca conseguem dar a sua opinião, dizer o que gostam, o que não gostam, o que gostariam de ser diferente. E aí, às vezes, isso vai gerando uma crença, um pensamento que dentro deles de não vou tomar iniciativa de nada. Não, eu vou fazer porque me disseram que eu tenho que fazer. Eu vou agir porque disseram que eu tenho que agir. Então, nunca eles vão ser um vivo morto. Eles só vão fazer se alguém disser que é para fazer. E aí, gera isso que gera padrões ineficaz de um bom funcionário, padrões ineficazes de se manter num trabalho, de se manter num emprego, porque o seu pensamento automático está lá. Eu não tenho vergonha de falar com as pessoas, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir concorrer para uma promoção. Então gera ineficácia. Também tem o contrário, pais ausentes. No desenvolvimento da criança, às vezes os pais ausentes, no desenvolvimento lá, que você precisou de uma ajuda, você precisou de um socorro e alguém foi negligente, o teu cuidador principal, aquele que era referência para você, que precisava estar lá, não estava, e aí gerou uma frustração, e esses pais também... Ou às vezes numa negligência que nunca teve uma mentoria, uma instrução, nunca te ensinou alguma coisa, nunca ensinou. E aí o que geram nesses filhos? Sentimentos que foram deixados de lado. Sentimento que não... Bom, eu tenho que me virar sozinho. E aí, gente, quando se tem no desenvolvimento uma negligência ou um sentimento de deixado de lado, e isso... entra de uma forma errada, essa criança que vai começar a tomar ação sozinha, vai começar a crescer dizendo, eu vou me virar do meu jeito, nunca ninguém me ajudou, nunca ninguém quis estar comigo, eu sou independente. Vai criando uns sofismas de orgulho, de soberba, de autossuficiência, de um narcisismo, eu sou grandioso, eu sou grandiosa, eu sei fazer, que me respeitem as minhas qualificações, que me respeitem. E aí gera aquela arrogância, aquela soberba. Tem aqueles perfis, né, de pessoas que você vai chegar para ela e vai perguntar uma coisa, ela nunca te dá resposta. A resposta que ela te dá é com outra pergunta. São padrões altivos, arrogantes. Elas, não, ninguém manda em mim, ninguém me diz nada. A última palavra é a minha. Então, tudo isso nessas crenças, tudo estão nesses padrões que vai gerar essa coisa automática. E que a Bíblia fala de fortaleza. E que a Bíblia fala que nós devemos anular.
e levar cativo os pensamentos a Jesus, para que tenhamos sucesso, para que tenhamos paz, para que avançamos. Faz um teste aí, não precisa responder, não precisa responder. Tá? Vou repetir de novo, não precisa responder. Mas em 24 horas do teu dia, as 24 horas do teu dia, você pensa mais coisas boas ou mais coisas ruins nas 24 horas? Outra pergunta, em porcentagem. Você pensa mais coisas boas de si ou mais coisas ruins? Outra pergunta. Teus pensamentos sobre Deus está mais alicerçado nas coisas boas ou nas coisas ruins? E se essas coisas ruins que você pensa, você está pensando em respeito à tua fé, à tua vida com Deus? Quais são os pensamentos que passam na tua cabeça? Quais são os argumentos? E estes argumentos, gente, eles irão determinar o sucesso ou o fracasso. São eles que determinam se eu vou viver em paz, se eu vou viver alegre, se eu vou viver feliz, se eu vou ter bom relacionamento, se eu terei vários amigos ou menos amigos. Eles que irão determinar se eu terei uma decadência emocional. São eles que irão determinar. Essa montanha endurecida de crenças e valores impregnado na cabeça das pessoas, na estrutura mental, que impedem, limitam as pessoas a avançarem, caminharem, progredirem, não verem a verdade genuína, não verem a resposta. E aí tem um outro sofisma, uma outra uma outra fortaleza, e que tecnicamente se chama o pensamento disfuncional, que chama o seguinte: generalização. Generalização é um sofisma, você acredita? Você sabe? Então aprende aí, anota aí que generalização é um sofisma. São aqueles que pensam assim: nunca nada vai dar certo para mim. Eu sou a pior mãe do mundo. Eu nunca vou conseguir fazer nada. Nunca ninguém vai se interessar por mim. Nunca ninguém vai gostar de mim. Nunca eu vou conseguir ter aquilo que tanto eu quero. Nunca ninguém. São as generalizações. E generalização é um sofisma, é um pensamento disfuncional que nós não podemos estar. Que isso nos escraviza. E às vezes e como utilizar isso? Como a gente saber se nós estamos pensando certo ou não? Como que nós temos que fazer? Tecnicamente eu tenho que fazer uma pergunta. Quando eu penso: olha, eu não sou uma boa mãe. Aí você vai tem que fazer uma pergunta. Bom, o que é ser uma boa mãe? Boa mãe é atender as coisas que os filhos estão suprir algumas necessidades. Aí você pensa: eu supro alguma necessidade do meu filho? Aquilo lá eu supro, eu faço aquilo lá. Então você precisa fazer as perguntas nos seus pensamentos. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de ti mesmo. Para aí. E aquele WhatsApp que você recebeu semana passada de um elogio de uma amiga? E ninguém gosta de ti? Então nós temos que fazer essas perguntas aos nossos pensamentos. Outro ponto que nós temos que fazer. E o último ponto aqui.
Nós temos que fazer isso que o apóstolo Paulo está falando. Levar todos os nossos pensamentos em direção a Jesus. Saber também e perguntar a esses pensamentos. Pensamento. Isso que eu estou pensando, a Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso? Pensamentos. Esses pensamentos que eu pensei agora. O que Jesus diria para mim? Pensamento. Esse pensamento que eu tive agora. Será que é verdade da minha fé? Ah, não. Outra generalização. Eu não sou uma pessoa abençoada. Às vezes uma circunstância negativa acontece e a gente, o primeiro pensamento automático diz, eu não sou abençoada. As minhas orações, Deus nunca responde. Aí a gente pensa nos pensamentos, e o pensamento. E aquela bênção lá que tu contou esses dias? Não foi uma bênção? Não foi uma resposta de oração? Não foi algo que você estava pensando? Precisou e Deus não abençoou? Então Deus te abençoa. Então Deus te ouve. Levar a nossa mente, os nossos pensamentos preso em Jesus. Ele não pode sair de lá. A nossa mente não pode sair de lá. Os nossos pensamentos não podem sair da palavra de Deus. E aqui diz assim, entendimento em obediência. Quando esses pensamentos vierem, eu preciso pensar, esses pensamentos são de obediência a Deus? Esses pensamentos são realmente aquilo que Deus pensa ao meu respeito? Porque a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, assim, eu que sei que pensamentos que tenho em vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor pensa, os pensamentos de Deus é pensamentos de bênção para nós. A nossa carne, a nossa constituição, a nossa consciência, as nossas crenças, os nossos pensamentos automáticos, a nossa natureza pecaminosa, que de transmissão de gerações em geração está ali sendo constituído, formado, ela vai nos enganar. Ela vai mentir. Ela vai levar a gente a acreditar em coisas que Deus não está pensando. E o meu convite e o meu desafio a você nessa confraria, que pensamentos que você quer ter? Os de Deus com você ou os teus? Que pensamentos que você vai querer que fique dentro da tua mente? A lente que você vai estar utilizando, você quer usar a tua ou a de Deus? Quais são os teus pensamentos? Quais são as tuas dores? Quais são as tuas mágoas? Quais são as feridas que estão ali? Quais são as coisas, os traumas que sentaram dentro da tua alma, do teu coração e que criou padrões psíquicos não saudáveis e que faz você interpretar sempre por um lado ruim, por um lado que não vai ter sucesso? Quais são os padrões, aquilo que você quer? Leve nesta noite, confraria, os teus pensamentos ao Senhor. O Senhor tem pensamentos de bênção sobre a tua vida, pensamentos de bem, pensamentos de paz para vocês. Só que vocês, como todo ser humano, confraria, como eu, você, a Letícia, todos nós aqui, fomos constituindo no nosso desenvolvimento essas crenças. E às vezes devido aos traumas, devido às vezes palavras que nos disseram e que caíram no nosso coração como verdade. Às vezes planos e frustrações. Às vezes nós estávamos fantasiando coisas na nossa mente e veio alguém, deu uma risada não um deboche, mas uma risada lá quando você era pequeno, riu e achou lindo, e aquela risada para você não foi boa. E aquela risada para você interpretou ruim. E aquilo ali gerou uma fortaleza no teu coração, que faz você interpretar sempre, que sempre quando alguém estiver rindo para você,
A tua interpretação vai ser debochada, debochado. E aí você será uma pessoa azeda, truculenta, mas por causa de uma interpretação lá atrás será endurecido, endurecida. Que pensamentos que você quer na sua mente? Vamos nessa noite levar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, a Ele, somente a Ele. Ele, sim, tem pensamentos de bem e não de mal. E que a cada dia a gente venha pensar no que estamos pensando. E perguntar sobre o que estamos pensando. E perguntar sobre esses pensamentos. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor, por essa confraria. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pela tua palavra. E hoje, Deus, nós queremos, em nome de Jesus, detonar, Senhor, detonar com todas as fortalezas que ao longo da nossa vida nos constituindo crenças que geraram, Senhor, traumas, que geraram dificuldade, que geraram, Senhor, pessimismos, que geraram, Senhor, coisas não saudáveis dentro de nós e que nos faz sermos desobedientes, que nos faz, Senhor, nos afastar realmente do centro da tua vontade, que nos faz, Senhor, às vezes não termos bons relacionamentos, que nos faz às vezes, Senhor, não prosperarmos, não termos sucesso, que nos faz às vezes, Senhor, não conseguir lidar com as situações dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o namorado, no relacionamento do casamento, em todos os âmbitos da nossa vida, Senhor. Nós queremos detonar com todas essas fortalezas em nome de Jesus. Agora, Espírito Santo, passa o teu poder, passa o dunamis, a dinamite do céu, quebrando essas fortalezas dos nossos corações, tirando toda esta dureza, toda essa montanha de pedra que nos faz às vezes cair no engano, Senhor. Traz sobre nós agora, Espírito Santo, a cura, o bálsamo para a nossa alma, e queremos ter a lente de Cristo, queremos ter os pensamentos do céu, queremos, Senhor, neste momento levar a nossa mente, o nosso entendimento em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, queremos entender como Cristo entende, queremos caminhar inspirados segundo a sua mente, Senhor, que tenhamos o bom cheiro de Cristo e que tenhamos em nós os pensamentos do céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, gente querida, termos os mesmos sentimentos que houve em Jesus. Amém? Que bom ter você aqui, você que está aí pela primeira vez, né? Seja bem-vindo ao nosso meio, bom te ter aí, e eu conto com vocês nas próximas confrarias. Vamos estar aí aprendendo, buscando a Deus e detonando para a glória do Senhor Jesus. Vida livre, gente, mente livre, coração livre, alma livre para servir ao Senhor e para desfrutar de tudo que Ele tem para nós, para desfrutar de tudo maravilhoso que Ele tem para nós e não nesses processos mentirosos que às vezes a gente acreditou e entortou e dificultou mais a nossa carne, os nossos argumentos. Mas a palavra de Deus diz que o poder de Deus ajuda-nos a destruirmos com todas estas fortalezas, com todos esses argumentos enganosos, certo? Vamos caminhar, vamos prosperar, vamos avançar para a glória do Senhor Jesus, tá certo? Uma boa semana, conto com você, chame seu amigo, chame sua amiga, certo? Para estar conosco aí em todas as quartas-feiras e se juntar a esta confraria abençoada. Somos confra e vamos continuar difundindo o evangelho, difundindo a palavra de Deus, aprendendo, crescendo, avançando. Obrigada por todos aí que estão aí com a gente, obrigada. Domingo, 9h30 da manhã, culto, convide, passe aí o link
online, vamos estar lá louvando e bendizendo ao nome de Jesus. Certo? Detone, em nome de Jesus, detone, confra. Um beijo, Deus abençoe.